Continuando aqui, porque parou, né? Então, as cartas pra mim, gente, sempre pra mim foi fácil, porque eu sempre li as cartas, né? E eu não entendia por que que eu sabia interpretar as cartas. Até hoje, eu faço o jogo, eu tiro as cartas. Às vezes a pessoa vê assim, não tem nada a ver. Eu vou muito pelo o que a carta tá me mostrando ali, né? Que tem carta que elas são que nem a torre, né? A carta da torre. A carta da torre do tarô, ela fala do karma, né? O karma espiritual. Aquela carta ali, eu entendo ela como karma espiritual mesmo. Que ela se quebra. Não, ali não terá mais. Já a carta do Petit Lenormand, ela fala de instituição, a torre. Ela pode falar até sobre eu mesmo, estar isolada, né? Mas se eu tiro para mim o meu dia, vamos supor, eu tiro a carta para ver o meu dia. Ela me diz que eu estou isolada, né? E eu preciso descer daquela torre para poder fazer alguma coisa. Eu tiro a segunda carta para dar andamento na pergunta da primeira carta. Vamos supor que saia os caminhos. Eu preciso descer daquela torre e escolher o meu caminho. Aí vamos dizer que não sai a carta dos caminhos, sai a carta dos trevos. No Petit Lenormand, ele significa que quando eu estou isolada, mas quando eu descer daquela torre, eu vou ter uma boa colheita de um bom fruto. Não precisa ter medo, né? Às vezes a gente tirar só uma carta, a leitura fica incompleta. Mas se a gente não tiver firmeza naquilo que a gente está falando, né? O aconselhável é que se tire só uma carta para fazer a leitura. Aí fica a pergunta, Virgínia, muita gente, você falou no outro vídeo que espiritualista não tira carta aos 40 dias da quaresma, né? São pessoas, gente, que trabalham ao lado de pessoas, espíritos, né? Algumas espíritos de luz, outras não. Se engane as pessoas que pensam que aquelas magias tensa, né, não respeita. Todos aqui na Terra, como não, respeita Deus e respeita as leis do universo. Principalmente quem trabalha, né, com essas partes da espiritualidade. Hoje eu coloquei a minha cruz, que é o meu símbolo de rezadeira, né? Hoje eu coloquei a minha cruz, acendi a minha vela. Ó, tá aqui a vela. O fogo do Espírito Santo. Eu, eu, eu costumo ter visão, gente, na vela, na luz da vela. Nunca entendi, porque eu já vi anjo. Eu falei, um dia eu fui confessar e eu falei pro padre, né? Das coisas que eu via quando eu acendia a vela. E olha que eu nunca frequentei centro, eu tenho muitas amizades. Eu tinha um tio que era feiticeiro, outra avó que era rezadeira e outra avó também que era bezedeira. Essa é a minha genética, né? Meu avô também era rezador também, então eu parti pro lado de ser rezadeira. O que é rezadeira? Rezadeira são pessoas que rezam terço e rezas antigas, passada pelas avós, pelas tias, pelos tios, todas rezam. E a gente ainda aprende com as outras rezadeiras. Hoje em dia tem muita rezadeira, né, gente? No TikTok. E a gente sempre se atrai, né? As energias se atraem e se completam. E eu já aprendi muitas rezas, né? Que essas rezadeiras antigas, eu sempre procuro as rezadeiras antigas, né? Que
As rezadeiras antigas, elas sempre trazem a tradição. E eu já vou fazer 50 anos, né, gente? Tem um bom caminho. Então, hoje em dia a gente pode dizer que aquilo que está escrito foi cumprido, né? Está sendo cumprido por Jesus. Que nada ia acabar, porque a terra a gente sabe que não vai acabar, né? Quem já leu o Apocalipse sabe que Jesus deixa, né? Que a terra não acabará, e sim se juntará, né? Sim se juntará. A terra se unirá aos céus e se formará a grande... Ai, gente, como é que é ali? Já esqueci o nome da cidade santa. A nova se juntará a Nova Jerusalém, né? Será a Nova Jerusalém. Então, a gente pensa assim, vai acabar tudo? Não. O que vai acontecer é que muitos das que eu vejo falando de Jesus e de todos, né? Quantas pessoas já perderam suas vidas devido à fé, seja ela de qual for, né? Aonde Jesus foi crucificado, né? Jerusalém. Jesus, Jerusalém não, Israel. Jesus foi crucificado em Israel. E lá, olha o jeito que é lá. A própria Bíblia fala que Deus não perdoa certos, nem certos, né? Todos. Porque Ele conhece os filhos que Ele tem e as criaturas que Ele criou. Às vezes a pessoa se arrepende. Eu entendo quando eu vi isso com um simples detalhe. Sabe por que Deus não perdoa traição? Deus perdoa alguns pecados, mas traição, não. Às vezes, perdoar não significa estar. Você perdoar uma pessoa não significa que você precisa estar ao lado dela. Você perdoa e deixa passar. Eu vejo que Deus é o meu jeito de ver, né? Como rezadeira e hoje espiritualista, rezadeira espiritualista. Eu vejo que Deus não perdoa a traição porque Ele conhece o íntimo da alma da pessoa. O que fizeram com Jesus, né? O que fizeram com Jesus? E é um monte de pessoa querendo proteger um lugar que sacrificaram Jesus, continua sacrificando pessoas que quer seguir seu próprio caminho, não tiveram a obediência, a fé, a amor a Deus, e sim aquilo que eles propuseram à mente deles. Pensa, se existe 10 mandamentos, né? Pergunta para qualquer pessoa que é espiritualista se ela passa por cima de Deus, que ela vai falar que não. Ela sabe até onde ela pode ir. Vocês viram que eu estava conversando uma conversa com vocês
e a minha conversa mudou o rumo. Isso é espiritualidade. Eu tô aqui com água e fogo. Eu tô com aquilo que lava e aquilo que purifica. Olha, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Fez a cruz aqui certinho, ó. Tá vendo? Então tá na hora da gente olhar a espiritualidade com os outros olhos, né? Às vezes você vai num lugar sagrado, todas as igrejas são sagradas, gente. Templos religiosos, seja eles centros, ubandas, nós rezadeiras mesmo, nós vemos a espiritualidade com os outros olhos. E com sinais que muita gente não quer ver, né? Nós rezadeiras, nós sentimos muito. Nós sentimos a energia. Se vocês verem, eu nunca fui num centro de desenvolver, nunca fui. Tenho várias amigas, né? Mas sempre interpretei as cartas, sempre soube, fui estudar, né? Aquilo que eu olhava para a carta e sentia que era, era. Depois eu coloco a carta. Eu aprendi o significado das cartas do tarô, né? Eu coloco a carta, mas aí, vamos supor, eu mudo o deck do tarô. Aí eu não vejo mais tanto aquele significado que eu aprendi. Eu vejo que a carta, ela passa. É engraçado, né? A gente sentir a energia. Mas como rezadeira, eu consigo sentir a energia. Isso para mim é muito bom. Mas quando eu saio de casa, gente, eu tenho uma dificuldade enorme. Enorme. Dependendo do lugar que eu vou, as rezadeiras, elas sentem a energia. Eu já falei para vocês, né? Eu chego em casa toda moída. Aí eu tomo um banho, eu rezo, aí eu volto ao normal, né? Então, eu tô pensando aqui na Nova Jerusalém, Israel, né? Jesus fala de Jerusalém, a Terra Santa, né? Mas fala Israel. Uns falam Israel, outro fala Jerusalém, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é quando a terra se unir com o céu. É tanta coisa na minha mente que eu até esqueço. Depois eu trago para vocês isso direito, né? Que a gente não pode passar errado. Mas aí vamos falar aqui, voltar a falar aqui, que tem hora que eu esqueço, aí eu olho para a vela, eu lembro de novo. A vela faz eu lembrar. Se Deus, vou falar pro povo lá de Israel, respeitando sim a fé de qualquer um, de cada um, que a gente tem que respeitar, né? Lembrando que o YouTube é um canal universal. Se Deus deixou 10 mandamentos, para que existe 660, sei lá, que vocês têm? Se Deus deixou 10 mandamentos, porque as pessoas não aprenderam que ainda não se deve matar. Se a pessoa trai, você saia de perto dela. Porque tudo que essa pessoa fazer ao redor, tudo dela será só para ela. Se a pessoa trai, se a pessoa trai, seja no seu trabalho, seja em qualquer âmbito da vida, significa que ela vai passar por cima de qualquer pessoa para ter aquilo que quer. E porque
Deus não perdoa o povo, Virgínia, que, né, tirou a vida de seu filho, porque Deus fez nós. Deus conhece nossas entranhas. Já viu que é ditado que o diabo sabe mais por ser velho, não porque sei quem ele é? Ele sabe o que nós vamos fazer através das nossas ações. As pessoas muitas das vezes não dão valor numa leitura de baralho. Mas vocês podem ver que até as pessoas da energia negativa, que eu já vi como eles trabalham, eles precisam do baralho. Não é que o baralho tenha... Lógico que eles fizeram um baralho, né, na energia densa, na energia negra. Eles fizeram um baralho na energia negra. Eles têm esse baralho. Para eles conectar, eles precisam traçar o baralho. Vocês veem aqui que quando eu vou tirar para vocês as cartas, eu comecei cortando, mas depois eu fui intuída ao meu pressentimento, que eu sempre pressinto as coisas. Que nem eu tô pressentindo aqui quando eu converso com vocês, que eu mudo o rumo da história. É como se o Espírito Santo estivesse guiando a minha conversa com vocês aqui. Aí veio pra mim, Virgínia, baralho, corta o baralho. Corta 3 vezes. E depois, mas é cortar 3 vezes, não é cortar só em 3 cortes, gente, é cortar 3 vezes. É como se fizer a estrela de 6 pontas na mesa. Vocês prestem atenção quando eu tô cortando, tá? Eu faço, né? Faço assim e faço assim. É uma estrela da... Se você riscar, dá uma estrela de 6 pontas, né? Não dá um pentagrama, dá uma estrela de 6 pontas. O cruzamento. E baralho, deixa que a espiritualidade vai falar o que ela tiver de falar. Então, até eles têm. Aí as pessoas falam assim, Virgínia, mas adivinhar é pecado. Se você vai na igreja evangélica, o pastor não fala o que vai acontecer. Tem pastor... Se você vai... Tem muitas pessoas católicas que falam o que vai acontecer. Já tem pessoas na igreja católica que... Antigamente o católico não podia falar, que nem no meu caso. Quando eu tinha minhas premonição, que eu tive algumas premonição já na minha vida, o padre falava para mim rezar e pedir para Deus não acontecer. E sempre ligado à minha família. E isso me deu alguns problemas de saúde, né? Me deu alguns problemas, porque você fica com aquele trem na cabeça, né? Diz que você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, você não pode ter aquilo outro, né? Então, a vida não é fácil. Mas se acontecer ali dentro da igreja, ali pode, né? Não é pecado, não é o demônio, não é... Não. Porque se você lê a escritura sagrada, eu tenho minha escritura aqui. E eu tenho o maior respeito à palavra de Deus. E principalmente ao terço. Que eu sou devota de Maria, minha Mãe Santíssima. Se você vê ali a escritura sagrada fala de um Corão. Fala do oráculo. O Corão não, que o Corão é um livro. Fala do oráculo. Segundo o oráculo. Muitas leituras você vai ver lá, tá lá, segundo o oráculo. O que é o oráculo? Se não for o baralho, né? Tem algumas cartas do tarô, que são as cartas principais. Tanto é quando eu preciso simplificar algo tenso, eu uso o tarô, porque é a carta principal e eu uso os arcanos maior. Que
Tem no livro pintado, tinha um livro pintado deles, não sei se que eles têm lá castas, né? Lá na Índia são castas. As imagens, né, das cartas do tarô. E você tem sua energia, eu tenho minha energia, né? Tanto é que a gente vai fazer massagem na pessoa, e eu sou massagista também, a pessoa praticamente, a pessoa começa a terminar sentindo dor e termina sem sentir dor. E a gente que tá fazendo a massagem, a gente sente toda a vibração daquela pessoa. A gente tem energia. Uma rezadeira, quando lê carta, o que é engraçado é que a gente vai pôr a carta para a pessoa. Eu aprendi que eu não preciso estar com a pessoa na minha frente. Eu consigo ver, sentir ela aonde ela estiver. E eu trago ela para mim, para poder ler aquilo que eu tiver de ler. Às vezes eu estou preocupada, né, com alguma coisa, e eu traço a carta. E ali Deus me responde. Teve uma coisa muito ruim que aconteceu comigo, acho que amanheceu o dia e eu não tinha esse costume, né? E eu tô ali. Fui fazer café, eu tô agoniada. E eu peguei meu baralho, o Petit Lenormand. Eu me adaptei muito ao Petit Lenormand. Aí eu tracei no mesmo da cozinha mesmo, nem forrei não. Primeira carta que veio o cavaleiro. A segunda carta que veio o caixão. A terceira carta que veio a foice, eu lembro até hoje. E a outra carta foi a criança. Quando deu, e eu tracei uma mesa real para 30 dias. Isso saiu na primeira linha, na linha mental. Eles falam que é a linha mental, né? Mas eu tenho mania de ler corrente. Eu tenho mania de ler corrente. E quando deu, eu não tinha ligado. Amanhã esse dia eu tava tão assim, sentindo uma coisa esquisita. E eu não tinha ligado o telefone, a internet do telefone. Quando deu 7h pouca da manhã, eu tinha feito café. A minha sobrinha chegou aqui, a irmã do meu marido também, avisando que a minha enteada tinha sido morta pelo marido. Ele tinha matado ela e se matado logo depois, que foi o caso que aconteceu em Rio Verde, né? O empresário matou a mulher dormindo. Então eu falo para vocês, carta não é coisa de se brincar. E depois eu guardei, quando ela chegou, as cartas ainda estavam na mesa. E esse ficou lá de fora. Eu fui avisar pro meu marido que estava no curral tirando leite, que tinha matado a filha dele. Nós tem 5 filhos, né? Ele tem 2 mais velhas e eu tenho 3. O meu caçula já tá terminando engenharia. E Deus levou, né? O marido tirou a vida dela. Mas as cartas avisou para mim. E depois disso, eu passei a respeitar muito mais as cartas. E passei a entender melhor as cartas. Às vezes você tá com a cabeça quente, você fala coisa que não devia,
Aí você pensa que você vai traçar as cartas, principalmente Petit Lenormand. É bom ter esses decks assim. Cigano, Petit Lenormand, né? Que também foi uma cigana.